tema da mensagem que quero compartilhar com os irmãos nesta manhã é o seguinte: mecanismo da salvação, da predestinação à glorificação. E o texto no qual vamos basear-nos está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 30, e nós faremos a leitura, os irmãos podem acompanhar no ecrã. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Irmãos, nesse texto o apóstolo Paulo faz uma revelação maravilhosa. Na verdade, é um grande mistério, um mistério que lhe foi revelado, um mistério que só sabemos porque foi revelado, e só conseguimos entender aquilo que foi revelado, ou até onde foi revelado. O tema da nossa mensagem é o mecanismo da salvação, mas nós não conseguimos entender toda a dinâmica da salvação. Não dá para colocar Deus na nossa cabeça. Deus é infinito, a nossa mente é finita. Mas Paulo aqui fala da nossa grandiosa salvação, que foi planeada por Deus desde a eternidade, antes mesmo de que nós existíssemos realmente. Ainda não existíamos realmente, mas já existíamos virtualmente na mente criadora de Deus. Na eternidade, Deus nos conheceu. Na eternidade, Ele já sabia que iríamos pecar, mas porque nos amou e desejou criar-nos, então Ele elaborou um grande plano para a nossa salvação. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Deus teve que elaborar esse plano para criar-nos, para que houvesse a possibilidade de então salvar-nos, já que Ele sabia que iríamos pecar. Então, a tua salvação foi planeada por Deus desde a eternidade. Este é um plano perfeito, este é um plano eterno, este é um plano que jamais pode ser frustrado, porque tudo que Deus planeia, Ele faz. A tua salvação não foi algo ou alguma medida que Deus tomou de última hora ou de segunda mão, ou partiu para um plano B porque o plano A havia fracassado. Não. A tua salvação foi algo elaborado por Deus, mas não foi algo elaborado depois de ter criado o homem e depois de o homem haver pecado. Não foi para consertar algo que pegou Deus de surpresa, não decidiu essa questão
depois que Adão pecou, mas ele decidiu essa questão antes mesmo de criar o mundo, nos tempos eternos. Por isso Paulo diz assim: os que dantes conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. É tudo de Deus. Toda a ação é feita por Ele. E observe, irmãos, que esse plano vai da eternidade à eternidade. Deus te predestinou na eternidade e te glorificará também na eternidade. Aqui, nesse momento, durante a história, Deus concretiza e realiza esse plano da tua salvação e vai consumá-lo na eternidade, quando Jesus voltar. E quero chamar a tua atenção, então, para examinarmos juntos esse texto de Romanos, onde considero que encontramos a dinâmica, ou o que estou a chamar de o mecanismo da salvação. E o primeiro ponto que encontramos aqui, o primeiro elo desse mecanismo, é a predestinação. Paulo é claro: Deus nos predestinou. O que dantes conheceu, também os predestinou. Antes de avançarmos, precisamos entender o que significa predestinação na Bíblia. A palavra traduzida como predestinou vem da palavra grega proorizo. Proorizo significa anteriormente determinado. Aquilo que foi decidido ou destinado ou decretado antecipadamente, antes de acontecer. Então, predestinação na Bíblia é Deus a determinar antes o acontecimento de certas coisas. Exemplo: Jesus veio ao mundo predestinado a morrer. Os irmãos duvidam disso? 700 anos antes do seu nascimento, Isaías já disse que ele ia morrer. Então ele veio predestinado a morrer na cruz. Sua morte foi decidida e determinada na eternidade. Por isso que diz: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Lá já foi predestinado, foi decretado por Deus que isso ia acontecer. E aconteceu. E no caso da nossa predestinação, Paulo está a dizer que na eternidade Deus decidiu, decretou, determinou salvar-nos. A nossa salvação foi decretada na eternidade. E que seríamos conforme a imagem do seu Filho. Isso já está decretado. Isso é a predestinação divina. Deus decretou antecipadamente. A salvação começou em Deus. Deus nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi. Se hoje nós amamos a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa e obra é toda do Senhor. Deus não te escolheu porque previu que ias crer. Na eternidade Deus previu que a Eunice ia crer, então eu vou escolhê-la.
Se assim fosse, a tua fé seria a causa da tua eleição, e o mérito seria teu por ter escrito. A fé seria a causa, o mérito seria teu, porque tens fé. Aí eu te escolho. A fé, irmãos, não é a causa da eleição. A fé é o resultado da eleição. Não foste eleito porque Deus viu fé em ti, mas tens fé porque Deus te elegeu. E ao eleger-te, concedeu-te por graça o dom da fé. Os irmãos que vieram aqui quinta-feira, eu expliquei aos irmãos que graça é essa, é a graça irresistível. Eu aceitei porque quis, por livre vontade, mas porque Deus jogou sobre mim a sua graça irresistível. Eu não resisti. Eu até citei o exemplo da Marisa, quando eu pedi ela para me namorar. Ela falou, não. Aí eu insisti. Ela, Aí eu joguei a minha graça irresistível sobre ela. Aí não teve como escapar, ela disse sim. E foi assim conosco. Deus vem, a gente diz não. Aí Deus, mas eu te escolhi, eu te quero. Não. Aí Deus joga graça irresistível, a gente fala, sim, eu quero. Nós decidimos, mas decidimos porque Deus nos alcançou com a sua graça irresistível. É o que o apóstolo Paulo diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus, é uma dádiva, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas vem desse dom que Deus nos dá, que é a fé. Em Atos 13:48, temos uma declaração bastante elucidativa a esse respeito. Atos 13:48 diz assim: quando ouviram isto, quer dizer, quando ouviram o Evangelho, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem, e todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Quais foram os que creram? Os que foram escolhidos para a vida eterna. Todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Eles não foram escolhidos porque creram, mas creram porque foram escolhidos. É a ordem que nós temos aqui. O texto diz que todos os que haviam sido escolhidos creram, e não que todos os que creram foram escolhidos. Primeiro veio a eleição, a escolha. Aí vem a regeneração para que eu possa crer. Primeiro a eleição, depois a fé que é dada por Deus aos escolhidos. Os que haviam sido escolhidos creram. Não foram escolhidos porque creram, mas creram porque haviam sido escolhidos. Não fomos escolhidos porque Deus viu boas obras em nós. Deus viu boas obras, eu vou escolher. Não. Mas fomos eleitos para as boas obras. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela. Preparou de antemão. Então fomos escolhidos para boas obras, não por causa das boas obras. Fomos eleitos não porque éramos santos, mas para sermos santos. Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Não porque ele olhou para nós e viu santidade, não, ele viu pecado, ele viu maldade,
Então nos elegeu para que fôssemos santos, para transformar a nossa vida. Então todo o projeto da salvação é feito por Deus, executado por Deus e consumado por Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque se dependesse de nós escolhermos, estaríamos perdidos. Porque o nosso estado espiritual, o que a Bíblia diz do homem pecador, do homem natural? Qual é o estado dele? Qual é a condição? Está espiritualmente morto. Vamos pensar no mundo material, um defunto morto. Ele tem condição de escolher alguma coisa? Ele tem fé? O que ele tem? Não tem nada, está morto. Para que ele pudesse escolher, ele teria que ser o quê? Ressuscitado primeiro, trazido de volta à vida. Aí sim, agora ele escolhe. E assim é conosco. Primeiro vem a regeneração. O Espírito Santo, ele toca na nossa vida. Ele nos traz da morte para a vida, para que possamos crer, senão a gente não crê. O morto espiritual não pode entender as coisas espirituais. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então ele nunca vai crer, porque ele não compreende. Porque lhe parecem loucura e não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Jamais escolheríamos a Deus se Ele não tivesse tomado essa iniciativa. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, diz o apóstolo Paulo. É Ele quem opera em nós tanto querer, assim como efetuar. Ah, eu quis. Sim, quiseste, mas é porque Deus operou isso em ti. Por isso Jesus disse em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. E eu o ressuscitarei no último dia. Então, esse é o primeiro ponto do mecanismo da salvação. Deus nos predestinou. E é importante observar para que nos predestinou. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nos predestinou para sermos iguais a Jesus, iguais em santidade, em glória, em perfeição. Nada e nem ninguém poderá impedir isso, porque foi predestinado, foi determinado, foi decretado por Deus nos tempos eternos, antes mesmo da fundação do mundo. Nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Jesus deixará de ser filho unigênito e será primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos. E glória a Deus, porque estaremos lá nessa grande família, por sua graça. Segundo elo, ou segundo ponto desse mecanismo, é que Deus nos chamou. O apóstolo Paulo diz: e aos que predestinou, a estes também chamou. Porque nos predestinou, então ele nos chamou. Como já vimos anteriormente, Deus precisou chamar-nos, e chamar-nos de forma irresistível,
para que pudéssemos vir a Jesus. Senão, não iríamos a Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Agora temos que entender, irmãos, que na Bíblia há dois tipos de chamada. Há a chamada externa e a chamada interna. Em Mateus 22:14, Jesus fala desses dois tipos de chamada. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Chamado externo é feito para todos. O Evangelho deve ser proclamado a todo mundo, todos escutam. Mas o chamado interno é quando o Espírito Santo toca de maneira irresistível no teu coração e realiza uma mudança no teu íntimo lá dentro. Esse é o chamado interno, que é feito pela obra do Espírito Santo. E a Bíblia chama isso de regeneração. Quando o Espírito Santo predispõe o teu coração e alma para se voltar para Deus, para aceitar a Jesus, como dizemos. Nesse momento de voltas para Deus, voluntariamente, livremente, sem coação, mas só atendes esse chamado porque o Espírito Santo de Deus operou primeiro o querer e logo em seguida o efetuar. Porque é Ele quem opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Lá em João 10, 27 e 28, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aqui está a chamada interna. Jesus diz, elas ouvem a minha voz. É uma voz que fala aqui dentro de nós. Ele chamou aqueles que seriam suas ovelhas. Então nós, pela obra do Espírito Santo, fomos capazes de ouvir a sua voz. E pela ação também do Espírito Santo, decidimos seguir a Cristo. Então, é o segundo ponto desse mecanismo da salvação. Primeiro, nos predestinou. Segundo, nos chamou. O terceiro ponto, irmãos, é que Deus nos justificou. Paulo diz, e aos que chamou, a esses também justificou. Deus nos justificou. Quer dizer, nos declarou justos. Ser justificado significa ser declarado justo. Não que sejamos justos, mas porque Deus transferiu a justiça de Cristo para nós. A doutrina da justificação, irmãos, é o coração da Bíblia. Se não entenderes a justificação, não compreenderás a Bíblia e não desfrutarás dessa verdade tão bendita, deste glorioso plano de salvação de Deus para a tua vida. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Diz que não há um justo nenhum sequer, que todas as nossas obras, por melhores que sejam, são como trapos de imundície diante de Deus, porque todas as nossas obras estão contaminadas pelo pecado. Até a nossa bondade é contaminada pelo pecado. Ninguém poderá ser salvo pelos seus próprios méritos. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado e que a alma que pecar morrerá, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia também diz que todo pecado é igualmente grave para Deus. Todo pecado é ofensa contra Deus.
porque ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, Abacuque 1,13. Agora presta atenção, tu pecas por palavra, pecas por ação, pecas por omissão e pecas por pensamentos. Quantas palavras frívolas, inúteis, que já dissestes e que nem te lembras? Quantas? Jesus disse que seremos julgados por cada palavra frívola, vazia, inconsequente, inútil que dissermos. Quantas coisas fizestes que ninguém sabe? Tua esposa não sabe, teu esposo não sabe, teu pai, tua mãe não sabe, a igreja não sabe, mas Deus sabe. Deus conhece tudo. Nenhuma de nossas ações passam desapercebidas aos olhos de Deus. Temos pecado também por omissão. Quando deixaste de fazer o que tinhas de fazer, é pecado. Jesus menciona pessoas que foram condenadas não pelo que fizeram, mas pelo que deixaram de fazer. Quando, Senhor? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Estive preso, não me visitaste. Deixaste de fazer, omissão. E foram condenadas pela omissão. A Bíblia também diz que Deus conhece os segredos do nosso coração. Ele sabe o que estás a pensar agora. Eu não sei, mas Deus sabe. Então cuidado com o teu pensamento. Aquilo que está aqui no nosso íntimo, Deus sabe. Ninguém pode escapar dos seus poderosos olhos. Ele julga até os nossos pensamentos. Nenhum juiz desse mundo pode julgar e condenar-nos pelo que pensamos. Ah, está condenado pelo teu pensamento. Não sabe o que eu estou a pensar. Mas Deus julga e condena porque Ele conhece todos os nossos pensamentos. Davi disse, a palavra ainda nem chegou na minha boca e já sabes tudo. Quem pode escapar então do juízo de Deus? Os cientistas calculam que passam pela nossa cabeça 10.000 pensamentos por dia. Desde o momento que nós acordamos até a noite, quando vamos dormir, passaram pela nossa mente cerca de 10.000 pensamentos. Agora vamos imaginar que sejas uma pessoa maravilhosa e que durante o dia inteiro não praticas nenhuma ação pecaminosa. Passas todo o dia sem pecar por ação, por pensamento, por omissão. Vamos imaginar que os 10.000 pensamentos que tenhas, apenas 3 sejam pecaminosos. Dos 10.000 pensamentos que tens durante o dia, apenas 3 sejam pecaminosos. Serias quase um anjo ambulante, né? Já está pronto para ser trasladado para o céu. De 10.000 pensamentos, só 3 são pecaminosos. Agora, se tiveres só 3 no dia, no mês terás 90. No final do ano, terás tido 1.080 pensamentos pecaminosos. É bastante para condenar-te? 1.080? Agora, isso em um ano. Agora vamos imaginar uma pessoa que tenha vivido 70 anos e tivesse pecado só 3 vezes ao dia, seja por pensamento, por palavra
por omissão, por ação, essa pessoa teria pecado 1080 vezes 70 anos, que seria 75.600 pecados. Irmãos, como um réu pode escapar quando for acusado de mais de 75.000 pecados? Não há escapatória. Mas não precisas de milhares de pecados para seres condenados. Um só pecado te condena, porque só os perfeitos podem entrar no céu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado, não dos pecados, não de milhares de pecados, é do pecado. Um só pecado já é suficiente para te tornar pecador, para te tornar réu merecedor da condenação. Aí então vai dizer-me, pastor, nesse caso é impossível que alguém se salve. Sim, é impossível. É impossível para qualquer ser humano salvar-se, seja quem for. Seja quem for, é impossível. Os discípulos fizeram essa mesma observação quando Jesus declarou sobre a impossibilidade de uma pessoa salvar-se a si mesma. E notem qual foi a resposta de Jesus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Aos homens salvar-se é impossível. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, mas o que não podemos, Deus pode. Ele enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Quem crê em Jesus não deve mais nada, porque a sua dívida foi paga na cruz. A Bíblia diz que lá na cruz Jesus cancelou a nossa dívida. O apóstolo Paulo expressa esse ato de Jesus da seguinte forma, Colossenses 2,14: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Então ele riscou a cédula, a nota promissória, a fatura onde estava a nossa dívida. Ele riscou e cravou na cruz para anunciar que já está cancelado, já foi pago com o seu sangue. Mas ele não só pagou a tua dívida, como também foi lá na tua conta e fez um depósito extra, um depósito de crédito infinito. Ele depositou toda a sua justiça em seu favor. Deixa eu ilustrar aqui, A Eunice tem uma dívida lá no banco de 1 milhão de euros. Pode pagar, Eunice? Impagável. Impagável. Mas eu sou o Bill Gates, então eu vou pagar a dívida dela, o Bill Gates. Eu vou lá no banco, o saldo dela é negativo no banco, 1 milhão, saldo negativo. Eu vou no banco e deposito 1 milhão. Qual será o saldo dela agora? Zero. Bom de matemática alguém aí, né? Era 1 milhão negativo. Eu depositei 1 milhão, o saldo ficou zero. O saldo dela é zero, mas é um perigo. Porque qualquer cêntimo que ela gaste, voltará a ser devedora. Então o que eu faço? Eu vou lá e deposito milhões e milhões de euros na conta dela. Agora ela está com um saldo infinito, um crédito infinito, pode gastar à vontade. Então foi isso que Jesus fez, ele pagou a nossa dívida e fez mais. Na nossa conta ele colocou a sua justiça. Em outras palavras, Deus
transferiu todo o crédito de Jesus para nós, depositou toda a justiça de Jesus a nosso favor. Paulo diz isso em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, pagou a nossa dívida, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Deus colocou os nossos pecados sobre Jesus e transferiu a justiça de Jesus para nós, para a nossa conta. Então hoje, quando Deus olha para nós, o que Ele vê é a justiça infinita de Jesus. E dessa forma podemos entrar no céu. Nós fomos justificados pela fé em Cristo. Isso nos leva, irmãos, ao último e quarto ponto. Deus nos glorificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A nossa glorificação, juntamente com Jesus no céu, é um ato que ainda vai acontecer. Acontecerá no futuro, quando Jesus voltar. Mas observe, irmãos, que Paulo usa o verbo no pretérito, no passado, glorificou. É o tempo do verbo, passado. Por que isso? É porque na mente de Deus e nos decretos de Deus já é um fato consumado. Ainda não aconteceu, mas como Deus decretou, já aconteceu. Já é um fato consumado, já estás glorificado. Porque tudo que Deus determina acontece, nenhum dos seus decretos pode ser impedido. Por isso o verbo no passado, já está. A mesma ideia nós temos em Efésios 2, 5, 6, quando Paulo escreve, diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, então estávamos mortos, o que ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Onde estás assentado agora? Aí no banco. Mas aqui diz que já está lá no céu, nos lugares celestiais com Cristo. A nossa glorificação com Cristo é um ato que se dará no futuro. Mas Paulo dá como certo, para Paulo é tão certo, que ele usa o verbo no passado e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ainda não estamos, mas já estamos na mente de Deus. Nos fez assentar, já estamos no céu. Tu que foste predestinado, chamado, justificado, já estás no céu. Este é um fato consumado na mente de Deus e nos decretos de Deus. É apenas uma questão de tempo para acontecer, mas já aconteceu na mente de Deus. O plano de Deus é perfeito e não pode ser impedido. Se crês em Jesus, nada nem ninguém pode separar-te do amor de Deus. Por isso Paulo conclui essa exposição do que estou a chamar de mecanismo da salvação, com as seguintes declarações: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E até poderemos acrescentar hoje, ou coronavírus? Não. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Portanto, alegra-te e glorifica a Deus por esse plano perfeito. Ainda que não entendas perfeitamente, nunca vamos entender. Há coisas que eu não entendo, nem me perguntem que eu não sei explicar, não sei. Na quinta-feira passada, quando terminamos o culto, o irmão falou comigo: pastor, o que temos aqui é uma pregação ou um estudo bíblico? Eu falei: irmão, quando eu prego a Bíblia. Quando eu dou estudo, eu estudo a Bíblia. Então, para mim, tudo é Bíblia. Não, porque na pregação a gente não pode perguntar nada, mas no estudo a gente pode. Ah, entendi. Não, quinta-feira é a nossa escola bíblica, pode me interromper e perguntar. E eu sempre vou responder, ainda que seja, não sei. Há coisas que eu não sei explicar, não sei. Mas aceito porque está na Bíblia. E glorifico a Deus por isso. Então, irmãos, alegra-te. E glorifica a Deus por esse plano perfeito. É perfeito. Não há defeito nele. Por essa tão grande e gloriosa salvação que recebeste de Deus por meio de Jesus. É isso que importa. O demais é secundário. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos louvar o Senhor.